temos aqui essa coluna, né? Essa coluna seria formado por todo verdade. Observando aqui que a gente não está calculando valores de verdade individualmente e depois está concluindo. A gente está montando a tabela. Tá? Não estamos buscando valores de verdade em específico para cada proposição. Né? Aqui. Pouco a pouco a gente vai ir distinguindo isso, tá? Então, aqui, isso daqui é tautologia, tá? É uma tautologia. Aqui, na questão 2, temos a proposição, temos essa proposição aqui, estamos negando quem? Estamos negando P e não P, a qual representa o princípio da não contradição, né? E essa proposição está dizendo que é uma tautologia, né? Essa é a questão 2, aqui. Estou colocando a questão 2. Você tem que ter cuidado com os sinais de parêntese, né? Sinais de parênteses também importam na hora de escolher a dominante. Se você escolher o primeiro no, né, como a maioria escolheu, você pode ver que como é que você pensou, né, nessa escolha. Vou tentar adivinhar aqui. Você pegou esse e você olhou que tem um sinal de parênteses que está aplicando e agrupando tudo. Tá? Esse sinal de parênteses está agrupando tudo e está dizendo que, lá dentro do parênteses eu vou fazer as contas primeiro e depois vou negar, por último. Tá? Agora, vamos ver se eu escolher I, né? Esse daqui. Se eu escolher o I, eu estaria desrespeitando esse parêntese, né? Porque esse no está aplicando tudo. E esse no, ele somente está mudando o valor de verdade de P, tá? O segundo no, ele só, na verdade, ele teria que ser calculado no primeiro momento, lá no início, não no final, tá? Não é dominante também não. Então, a dominante é essa coluna, tá? A dominante é essa coluna, portanto, primeiro, a gente tem que fazer as contas aqui nessa coluna, aqui, o no. Temos que negar P, então, primeiro valor de P seria V, a negação disso é F, falso, né? O segundo valor de P é falso, a negação dela é V, verdade, tá? Então, agora, aqui, a gente tem que calcular o valor de verdade de P com essa coluna aqui que acabamos de calcular. Então, seria verdade e falso, né? Verdade e falso, isso é falso, né? Porque somente é verdadeiro quando os dois são verdadeiros, né? No outro caso é falso. Né? Falso, verdade, também é falso. Então, já temos essa coluna preenchida. Então, justamente essa coluna que preenchimos agora, ela representa a resposta de todo esse parêntese aqui. Então, quando você nega com esse símbolo, você vai negar essa coluna. Tá? Então, ficaria assim. A negação de F é V. A negação de F é V. Pronto. Então, a coluna dominante é tudo verdadeiro, portanto, é uma tautologia, né? Então, dizemos que é uma tautologia. Que isso está dizendo o exemplo, né? Realmente, o princípio da não contradição é uma tautologia. O terceiro exemplo diz a proposição P ou no P, né? A qual representa o princípio do terceiro excluído, é tautológica, né? Uma tautologia também. Vamos lá, vejamos as contas, como que se faz, né? Temos aqui a tabela
como na proposição, a proposição simples é somente o P, então temos apenas uma coluna, e essa coluna pode pegar valor de verdade V ou F, né, falso. Aqui, quem que seria a dominante? Né? A dominante, nesse caso, podemos identificar como essa coluna aqui. Tá? Então, qual resolvemos primeiro? Justamente esse não. Né? Aqui que vamos resolver primeiro. Aqui, nessa coluna resolvemos. Então, temos que negar P. Negação de P, o primeiro seria negação de V, é falso, e negação de F é V. Pronto, tá? E nessa coluna P, teríamos verdade e falso. Então, uma vez que temos essas duas colunas, podemos já calcular o conectivo dominante, né? Essa coluna. Então, temos verdade ou falso, né? Verdade ou falso é verdade. Falso ou verdade, verdade também, né? Ou somente falso quando os dois são falsos, né? Nos outros casos, são verdadeiros. Tá? Então, aqui também, essa última coluna, é tudo verdadeiro, né? Então, a gente diz que isso é uma tautologia. Um comentário aqui que posso fazer é que onde é aplicada a tautologia, né? Para que serve, né? Aqui, na demonstração, né, de teoremas, tá? A gente usa essa tautologia. Na simplificação de expressões lógicas, né? Às vezes, você tem né, um parágrafo completo, bem grande, que diz um monte de coisas. Aí você quer diminuir isso, né? Tem muito texto, né? Então, você transforma elas em proposições, usa proposições que geram tautologias, né? E vai substituindo. Você vai conseguir simplificar, né? Verificação de argumentos, né? Se você diz uma coisa, outro diz outra coisa, talvez ambos estão dizendo o mesmo, né? Se for uma tautologia, quando você monta a tabela de verdade, aí realmente podem estar dizendo a mesma coisa ambos, né? Essa é a verificação de argumentos, né? Programação em ciências da computação, aí é bastante usado, né? Porque um computador está muito relacionado com a lógica, né? No lugar de o computador usar verdade ou falso, ele usa zeros e uns, né? E com isso ele consegue fazer muitas operações, né? E aí para você simplificar, né? Simplificar estruturas, simplificar problemas, e o computador usa a tautologia também para isso, né? Os programadores também usam a tautologia para simplificar os seus códigos, né? Para melhorar os seus códigos. Ou também comparar, né? E, por último, também, né? Na filosofia, pensamento, né? E também em outras áreas também se usa tautologia, né? Dos que eu consegui são esses aí. Continuando com o slide, né? Aqui temos uma observação. Temos aqui o princípio de substituição para as tautologias, né? O que quer dizer com esse princípio? Digamos que você tem uma proposição composta, aí você, montando a tabela de verdade, você conclui que ela é uma tautologia. Se você pegar essas proposições simples que formam essa composta,
e substituir por outras proposições, você vai chegar na conclusão de que tudo isso continua sendo uma tautologia, por mais que você substituir por outras proposições. Tá? Obviamente, somente é possível substituir as proposições simples, tá? Você não vai pegar proposições compostas que formam a outra proposição composta e vai substituir. Aí você vai mudar as coisas, né? Só as proposições simples. É o que diz aqui, né? Dada uma proposição tautológica P, né? P maiúsculo significa proposição composta, né? Ao substituirmos as proposições simples componentes, né? Que chamamos a proposição simples, por proposições compostas quaisquer, a proposição resultante ainda será tautologia, né? Esse fato é conhecido como princípio de substituição para as tautologias, né? Temos aqui um exemplo. Considere a proposição tautológica P, então, P, né? Então, P é justamente o primeiro exemplo que colocamos aí, é uma tautologia. Aí, no lugar de essa proposição simples P, você pega essa proposição composta P, Q1 e parêntese Q1, então Q2, se somente sim, Q1, né? Isso daqui é uma proposição composta bem grande, né? E isso você vai substituir aqui no lugar desse P e no lugar desse P, né? Sempre todo P. Então, você vai ter essa nova estrutura. Essa nova estrutura, e isso daí vai continuar sendo uma tautologia. Se você construir a tabela, né, tabela verdade dessa proposição, você vai ter essa coluna dominante como verdadeiro. Lá no final vai ser tudo verdadeiro. Só que perceba que aqui a tabela vai ser apenas, né, de duas linhas, tá? Aqui, essa primeira proposição vai ter duas linhas, como vimos, né? Que corresponde a verdade e falso para P. Só que aqui vai aparecer quanto? Tem Q1, tem Q2. Ou seja, você vai ter que ter 4 linhas. Não vai ser apenas uma ou duas. Porque aqui já aparecem duas proposições simples. Mesmo assim, né, essa tabela, né, no final, vai te dar uma tautologia. Tá? Uma outra tabela e tudo, e no final vai continuar sendo uma tautologia. Incrível. E com isso você consegue mudar frases, né? Sem mudar a ideia. Você pode colocar uma implicação pequena, rápida, aí você bota outro texto, né? Que estaria sendo representado por proposições, né? Bota o texto mais complicado, mas no final vai continuar sendo algo verdadeiro, uma tautologia também, né? Interessante isso, né? Vocês não têm que confundir tautologia com pleonasmo, tá? Por exemplo, pleonasmo, um exemplo de pleonasmo é entramos dentro, tá? Isso daí é pleonasmo, não é tautologia. Coisas do tipo, né? Por exemplo, Marta e João têm um projeto futuro, tá? Tenham cuidado sobre isso, né? Passamos para contradição, né? Contradição é tudo contrário à tautologia, né? É toda a proposição composta cuja última coluna preenchida da tabela verdade é formada apenas pelo valor lógico F, né? A última coluna que a gente preenche tem que ser tudo falso. Uma outra forma de entender contradição é todos os valores lógicos do conectivo dominante são falsos, né? São distintas formas de entender o mesmo, tá? Temos aqui exemplos, né?
O primeiro exemplo que podemos apresentar aqui é a negação do princípio da não contradição é uma contradição. Para verificarmos isso, basta observar a tabela verdade da proposição no. Estaríamos negando o princípio da não contradição, né? O princípio da contradição é esse daqui, que a gente fez já a tabela, né? Então, vamos pegar essa proposição e colocar aqui na tabela. E vamos verificar, né? Vamos fazer as contas aqui. Já sabem, né? Como identificar a coluna dominante. Perceba que aqui tem um parêntese, né? Aquele parêntese que está englobando tudo e somente não está encerrando um no, né? Que justamente é esse no que teria que ser calculado por último. Tá? Então, vamos calcular primeiro esse no. Então, ficaria assim. Eu tenho que negar primeiro verdade, que vai dar falso. Agora, vou negar falso, que seria verdade. Então, agora, vou calcular essa coluna aqui. Tá? Vou calcular essa coluna, que seria, primeiro, seria a coluna do P, não vou copiar, não vou deixar aí. Vou pegar verdade e falso, seria falso. Falso e verdade seria falso. Tá? Agora, eu vou negar aqui nessa coluna esses dois falsos que acabei de calcular. Então, se eu negar, vai dar verdade e verdade. E na coluna dominante, eu vou negar esse último que calculei, que vai dar falso e falso. Então, muito importante você entender os parênteses e quais são os conectivos que se calculam por primeiro, né? Então, aqui temos, finalmente, né, olhando a coluna da dominante, isso daqui é uma contradição. O segundo exemplo é a negação do princípio do terceiro excluído. É uma contradição também. O terceiro excluído, ele diz P ou não P, né? A negação dela seria essa expressão aqui. Tá? Se a gente fizer, né, a tabela, verdade, que temos aqui essa tabela, né? Temos que verificar primeiro quem que seria a dominante. A dominante é essa coluna aqui. E primeiro temos que calcular essa coluna, né? O no. Então, negamos P, né? Seria negação de V, é F, negação do F é V. E agora, eu vou calcular essa coluna com esse conectivo aqui, ou. Então, seria verdade ou falso, verdade, né? Aqui nessa coluna aqui. Falso ou verdade, verdade. Então, essa coluna em verde seria a resposta de tudo que está entre parênteses. Agora, vou negar essa coluna em verde para o amarelo, né? Para o dominante. Negando, vai ficar aqui negação de verdade, falso, negação de verdade, falso. Então, isso daqui é uma contradição. Vamos fazer o seguinte, né? Eu vou pegar também uma expressão aqui, P, ou exclusivo no P, tá? Vamos calcular isso.
veja que vou primeiro ter que negar P nessa coluna. Então, ficaria negação de V, F, e negação de F, V. Então, vou calcular aqui na coluna verde. Nessa coluna verde, eu teria que calcular verdade ou falso, né? Mas exclusivo. Ou seja, somente num lado tem que acontecer verdade, no outro lado falso. Isso é verdadeiro, né? E falso, verdadeiro, isso também é verdadeiro. Agora, se eu negar isso, né, ou seja, aqui seria a dominante, o que dá? Eu teria que negar os dois verdadeiros, né? Em verde. Então, ficaria aqui falso e falso. Essa expressão aqui, e essa expressão aqui, são os mesmos. Por quê? Porque a gente está conseguindo aqui essa coluna falso e essa coluna também falso, tá? E essa coluna aqui verdadeiro e essa coluna verdadeiro, tá? Então, essa expressão aqui é o princípio do terceiro excluído, que também é o mesmo que esse daqui, que seria o princípio do terceiro excluído, do terceiro excluído. É uma outra forma de ser. Ou seja, isso daqui, essa tabela é o mesmo que essa tabela, no fundo, né? E ambos são, né, contradição. São exemplos de contradição. Agora vejamos algumas observações. A primeira observação, que acho que já mencionei, né? A negação de uma tautologia é sempre uma contradição. Isso dá para ver aqui, né? Veja que até aqui, isso é uma tautologia, tá? Porque aqui a coluna verde são todos verdadeiros, então é uma tautologia. E se eu negar ele, todos passam a ser falsos, então se torna contradição, né? Então, esses daqui são exemplos claros dessa observação. A outra observação é que você também vai ter um princípio de substituição para as contradições. Ou seja, você tem uma contradição, né? Aí você pega as componentes, aquelas proposições simples, e você substitui por outras proposições mais elaboradas, e no final a contradição vai permanecer, vai se manter, né? Talvez a tabela mude, mas a coluna do conectivo dominante vai continuar sendo o mesmo, tá? Vai ser tudo F. Vamos a responder aqui a questão, né? A gente tem que ver se essa expressão aqui, né, é uma tautologia ou uma contradição. Tem que ver, tem que montar a tabela verdade, certo? Como é que identificamos, né? Para montar a tabela verdade, a gente precisa identificar proposições, né? Aquelas proposições simples. Então, em todo esse texto, podemos observar aqui um então, tem o se então, né? E não tem mais, tá? Então, aqui poderíamos dizer que essa parte aqui, né, é o P, e essa outra parte aqui é o Q, porque não tem outros conectivos, e, ou, né, outros que poderiam aparecer aqui. Então, essa frase é justamente P, então, Q. E aí a gente teria que montar a tabela, né? Teríamos que montar a tabela. Então, vou colocar aqui.
P, aqui Q, aí aqui seria verdade, falso, verdade, falso. Aqui verdade, verdade, aqui falso, falso, né? E aqui eu teria a tabela. Isso é a condicional. E na condicional, temos falso, né? O falso é quando o primeiro é verdadeiro e o segundo é falso. Então, justamente aqui temos aqui falso e nos outros casos verdadeiro. Então, a questão está nos perguntando aqui, essa proposição, você monta a tabela, e essa coluna, que dá? Não dá tudo B e nem dá tudo F. Ou seja, como não dá tudo B, não é tautologia. E como não dá tudo F, não é contradição. Então, é outra coisa. Então, a resposta seria nenhuma. O problema aqui foi aquilo que mencionei lá no início, né? Que uma coisa é você construir a tabela de verdade e outra coisa é você escolher uma das linhas. Porque quando você diz, começa a dizer, a negação de uma tautologia é uma contradição, isso é verdade ou falso, você já está escolhendo uma das linhas da tabela. Tá? Você não está enxergando a tabela toda, só está escolhendo uma linha. Tá? Então, as alternativas está sugerindo que você tem que montar a tabela e verificar a coluna da dominante. Tá? Aí que está a forma de entender, né? De distinguir. Tá bom? Disculpe. Diga. En este caso, el valor por ejemplo, de la proporción P no sería verdadera ya. É justamente isso que eu estou dizendo, né? Aqui, a questão está dizendo, ou está sugerindo, né? Está dizendo, é tautologia ou contradição. E a definição de tautologia é olhar para a tabela e olhar para a coluna dominante. Não é olhar para uma das linhas. Quando você escolhe, né, dizer que P é verdadeiro, você já está escolhendo a linha. Não é para escolher a linha, não. É para olhar a dominante. Tá? Porque quando você escolhe a linha, você está dizendo, P é verdadeiro, Q é verdadeiro. Então, você está escolhendo já essa linha. E você está ignorando os outros. Aqui. Né? Aqui, né? Temos aqui a tabela, né? A tabela. Aí você começa a dizer, P é verdadeiro ou falso? A negação de uma tautologia é uma contradição? Sim. Então, é verdadeiro. Que a negação de uma contradição é uma tautologia? Sim, é verdadeiro. Então, você está escolhendo essa linha. E escolher uma linha não tem nada a ver com tautologia. Tautologia tem a ver com coluna da dominante, da tabela verdade. Certo? É aí que, às vezes, né, todos temos dificuldade de distinguir isso. Né? Ficou claro? Frank? Sí, gracias. Uhum. Então, quem que será esse terceiro, né? É justamente contingência. Tá? Esse terceiro é a contingência. É toda proposição composta cuja última coluna preenchida da tabela verdade é formada valor lógico F e pelo menos um valor lógico V. Ou seja, em toda proposição composta que não é tautologia e nem contradição, tá? Ou seja, quando não é tautologia e não é contradição, você diz que isso é uma contingência. Uma outra forma de dizer é justamente isso, né? Toda proposição composta que não é tautologia
e nem contradição. Isso é uma contingência. Temos aqui um exemplo, né? A proposição P e Q, se somente se, P ou Q. Isso daqui é uma contingência. Vejamos por quê. Analisemos a tabela, né? Vamos analisar a tabela. Eu já tenho a tabela aqui montada, né? Identificamos que tem duas proposições simples, P e Q. Né? Então, montamos aqui a coluna, né? As duas colunas. Agora, vamos identificar quem que seria a dominante, né? Vemos por aqui que tem um parêntese aqui que está agrupando tudo isso, e vemos por aqui do outro lado também parênteses que agrupa essa parte, e por último, estaria ficando esse se, somente se. Essa coluna é a dominante. Isso tem que ser calculado por último. Então, eu posso calcular aqui, e depois posso calcular aqui, ou vice-versa. Aqui não tem ordem, né? Não daria problema, tá? Então, podemos calcular essa coluna primeiro. Então, seria P e Q. Nessa coluna seria P, verdade, e verdade. Isso tem que ser verdade. Nos outros casos, onde aparece falso, aqui na conjunção, tem que ser falso, né? Falso, falso. Aqui, nessa coluna, seria P ou Q. P ou Q sempre verdadeiro, somente falso quando os dois são falsos, né? Esse último. Então, posso colocar aqui, dizer, esse é falso e os outros são verdadeiros. Né? E assim, temos essas duas colunas, que são as respostas desses dois parênteses, e essa coluna tem que ser resolvida por final, né? Que seria verdade, se somente se verdade, né? Então, aqui, na bicondicional, se somente se. É verdade quando os dois são os mesmos, né? Aqui, verdade, verdade. Aqui, vai ser verdade. Aqui, falso, verdade, é falso. Falso, verdade, também é falso. Falso, falso, aqui é verdade, né? Certo? Então, perceba que aqui temos, né, uma mistura de verdade e falso, né? Não é tudo verdadeiro ou tudo falso, então isso daqui é uma contingência, né? Aqui podemos dizer, é uma contingência.